Como é que se levanta? Reportagem no ar. As imagens da fotógrafa aos prantos viralizaram nas redes sociais. Emocionada, ela revela na mesma gravação o motivo da tristeza. Roubaram nosso estúdio. Foi um dia de muita dor, muita tristeza. Mas eu vim contar pra você o porquê que agora eu tô calma a ponto de fazer um vídeo bem no dia que entram no meu estúdio e levam muitas das coisas que eu demorei pra conquistar. O estúdio fotográfico, que tem menos de um ano, fica no Estoril 3, bairro de classe média alta, na zona sul de Bauru. O lugar foi todo revirado por causa de 2 furtos, no mesmo dia. No primeiro caso, o invasor foi flagrado por uma câmera de segurança. Ele foge tranquilamente, levando equipamentos valiosos, escondidos no que parece ser um lençol. O segundo é uma repetição do crime anterior. O criminoso deixa a região, levando os objetos furtados. O prejuízo, conta a vítima, é de R$15 mil. Foi muito triste, assim, quando eu cheguei e vi tudo no chão, sabe? Porque a gente demora tempo para construir o que a gente constrói, com muito esforço, muito sacrifício. Ver tudo jogado no chão, tratado de uma forma como se fosse nada, né? Eu creio muito em Deus e Deus que está me dando força, assim, para tratar assim, disso de uma forma mais leve. Mas a gente fica indignado e a sensação de impotência, assim, de ver isso acontecer e ver que a gente não pode fazer nada quanto a isso. A pessoa, depois da prática do primeiro crime, percebendo que o lugar continua vulnerável, retorna para uma nova prática criminosa. São casos que estão no radar, a polícia segue investigando os dois. Segue investigando, como sempre, segue investigando. A gente conta muito com o auxílio, às vezes, de câmera. A gente fala, câmera de qualidade é essencial numa investigação de furto. São elementos que, às vezes, a polícia consegue identificar. São pessoas que são conhecidas no meios policiais, só que para isso poder ser levado de uma forma um pouco mais robusta para o judiciário, para o Ministério Público, precisa de outros elementos que não só a palavra do policial fala, não, aquela pessoa costuma agir naquela região, costuma praticar esse crime, precisa de outros elementos que corroborem a tese policial. A Ana Laura passou pela mesma situação no dia 20 de julho. Hoje, ela ainda arruma os objetos que restaram da floricultura, que também era uma loja de presentes, num dos bairros mais luxuosos da zona sul de Bauru, agora colocados na garagem da antiga casa dela. Quando descobriu o crime, publicou vídeos nas redes sociais, mostrando tudo o que aconteceu. Bebidas caríssimas e chocolates importados foram levados. Ela foi obrigada a tentar recomeçar. Nesses últimos 5 anos eu conquistei, batalhei e trabalhei. Fizeram isso, gente. Só quem passou por isso vai entender o que eu tô falando, né? Eu acho que a palavra, assim, é revoltante, né, Colim? É revoltante, é desanimador. Só que a gente tem que continuar, né? Porque a vida não para pra gente colar os nossos pedaços, né? Você chegou a pensar em acabar com o negócio, enfim, a parar de ter o que você tinha? Ainda penso, né? Tô fazendo umas contas, independente se a Eufloria vai continuar ou não, eu preciso honrar os meus fornecedores, pagar as minhas contas, né? Recomeço é um segundo plano, né? Eu não sei te dizer exatamente se eu consigo continuar financeiramente falando por conta do estrago que foi, né? Mas vontade de trabalhar a gente tem, fé a gente tem, otimismo a gente tem, mas algumas coisas inviabilizam, né? Não depende só da nossa vontade, do nosso querer, né? Essa geladeira foi o único objeto recuperado. Ela foi encontrada pela Polícia Militar dentro de um barraco na comunidade do Parque das Nações, na Zona Sul. Ou seja, os invasores não estavam a pé. Imagens de câmeras de segurança mostram que um olheiro, que se passou por morador de rua, ficou observando o estabelecimento durante alguns dias. A gente percebe que talvez esse furto já tenha sido praticado por criminosos que habitualmente fazem essa prática. Então, já é um furto que tem um pouco mais de elaboração, talvez não tão premeditado, mas são aqueles criminosos que vislumbram uma facilidade, uma vulnerabilidade do local e com isso acabam levando o máximo possível, né, que eles podem para conseguir o lucro, né, mas dentro daquela vulnerabilidade do local, já especialistas nesse tipo de crime, né, invasão à residência, sabem como adentrar e subtrair esses produtos, já tem um certo know-how e por isso que acabam causando esse prejuízo à vítima. Apesar de todos os casos serem furtos, a Polícia Civil sabe que existe uma diferenciação entre eles. Alguns são bem mais elaborados, outros são crimes apenas e tão somente de oportunidade. Segundo a polícia, as investigações sobre os 2 casos estão bastante adiantadas.
Ainda que os autores dos furtos sejam presos, dificilmente as vítimas conseguem recuperar os objetos levados. Para quem viveu o drama de ter que recomeçar, as explicações não ajudam muito. A gente repensa muita coisa nesse momento, porque às vezes os meus filhos iam lá, mãe, posso pegar um chocolate? Não, não pode, né? Para evitar de ficar comendo muito doce. Aí foi um monte de estranho lá e levou tudo e comeu tudo. Produtos que eu ainda estou pagando, produtos que eles nem sabem o valor, nem sabem quanto custa, né? Então, assim, é preocupante, né? Porque a gente vê que muitos empresários estão passando por isso na nossa cidade, né? E para eles foi mais um. Eu não fui a primeira e não vou ser a última. Isso não acaba aqui, né?